Gente, boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja nos envolver a todos. Sejamos bem-vindos à nossa atividade da noite de hoje, que é a nossa palestra doutrinária pública. Sempre fazemos a observação da importância desse trabalho da noite de hoje para todos que buscam uma casa espírita, quer seja por tratamento, quer seja por outro motivo, a importância da doutrinária, que é um tratamento coletivo e uma oportunidade de a gente tomar conhecimento através dos temas bem desenvolvidos, começar a internalizar o conhecimento da doutrina espírita. E também o prazer que a gente tem de sempre nas doutrinárias estar recebendo companheiros de outras paragens, outras plagas, que vêm aqui mostrar a sua vivência, a sua experiência, o seu trabalho, o seu conhecimento e, acima de tudo, a coragem de estar exercitando, se deslocando, interagindo, levando a mensagem. E esta é a dinâmica da doutrina espírita. E hoje nós temos a alegria de receber o nosso nobre companheiro Robson. Robson, trabalhador na Casa de Oração Bezerra de Menezes, tem um bom tempo, né, Robson? Uns 30 anos, né? Desde pequeno. Olha aí, desde pequeno, Casa de Oração Bezerra de Menezes, Cobem, para quem não conhece. Então, tem história para contar. Então, Cristo Paz e Caridade fica feliz de contar assim, com esses nobres amigos, se desloca de longe para trazer uma vivência, uma experiência do seu estudo, do seu trabalho. São os verdadeiros e abnegados trabalhadores da seara de Jesus. E a missão do Espiritismo na Terra coube ao nosso querido amigo o tema, para que nós possamos compreender que a doutrina chegou aqui entre nós e abril, o mês de abril é o mês de aniversário da doutrina espírita. 18 de abril fizemos 168 anos de codificação de mensagens profundas, verdadeiras, com o intuito, a finalidade de promover o despertar e o caminhar de todos nós. Então ele tem uma missão, e aí vocês vão ouvir hoje na voz do nosso querido Robson, né? Vou convidar aqui nossa irmã Lídia para um breve trecho aqui do nosso Evangelho. Em seguida, meu irmão, você tem uma hora aí tranquilo para você escolher seu tema, que Jesus, os bons espíritos, possa lhe inspirar. Boa noite. Boa noite. Esse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho lhe dizer que quase todos se enganam, que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas nos féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que da própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é
realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por ressuscitar no bem. Dizei-me se a tempestade que quebrava vossas árvores, mas saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. E foi a leitura do pequeno trecho, e para a gente ter mais um pouco de conhecimento, a gente faz a leitura em casa. A infelicidade real. Bem-aventurados aflitos, capítulo 5. Passa a palavra agora para o nosso irmão, que nos abençoe. Obrigado. Amigos, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É sempre uma alegria poder retornar aqui ao Cristo Paz e Caridade para nós falarmos sobre o Espiritismo, a doutrina espírita. E em especial nesse mês de abril, conforme disse Edson na sua abertura, porque hoje é um mês comemorativo da doutrina dos Espíritos, que há 168 anos surgiu para a humanidade terrena. E quando o fato se deu, 18 séculos atrás, ou melhor, 150 anos, um pouco mais atrás, não foi obra do acaso, não foi uma mera coincidência, não foi mais um evento ocorrido naquele ano de 1857, como tantos outros possivelmente existiram, mas foi o lançamento de um livro que haveria de mudar o destino da humanidade terrena. Porque aqueles fatos que ocorreram, que antecederam ao lançamento do livro que nós conhecemos como sendo o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita ou do Espiritismo, e que nós não podemos falar dela sem nos atermos a ele, ao livro, porque tudo que vem depois é uma consequência daquilo que é a causa primeira para que nós conheçamos o Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Então, muito dificilmente nós teremos a oportunidade de conhecer o Espiritismo e a sua missão na Terra se nós não nos dermos, não fizermos, melhor dizendo, esse movimento para conhecer a obra inicial. Porque todas as outras serão derivações, consequências dessa primeira. E quando ela surge, a obra foi uma determinação divina. Não é uma vontade de um homem, de um educador. Ele ali estava em missão para o cumprimento de uma ordem de Deus, de uma vontade do Pai, para que os seus filhos na terra tivessem a oportunidade de conhecer algo que iria fundamentar de forma racional e lógica o entendimento a respeito da vida e das leis de Deus. Porque quando nós buscamos o entendimento em torno da mensagem do Espiritismo, nós vamos perceber que na base, na sua essência, a ideia principal é o conhecimento da verdade que nos possibilitaria a nossa libertação. Eis porque Jesus também nos desafia a conhecermos esta verdade, para que nós nos libertássemos da ignorância,
do desconhecimento em torno do que é Deus e da sua vontade mediante a criação. Porque nesse livro, que ainda é um Senhor desconhecido, em que pese 168 anos de edição da sua primeira edição, ele nos traz toda uma concepção de vida, de verdade, que até então nós desconhecíamos. Porquanto tudo que nele se encontra já faz parte da natureza. Kardec nem os espíritos nos apresentaram nada que não fosse aquilo que já existisse. O que ele vai dar é a forma, é uma organização, é um entendimento a respeito desse conhecimento que ao longo da história da humanidade já se tinha uma noção, a exemplo do próprio Deus. Não se tinha o entendimento que hoje nós temos, é verdade. Mas a ideia de Deus, a concepção de um ser superior é inata ao ser humano. Porque para além do corpo, conforme nós sabemos, existe o espírito, que é a essência, que é a criação de Deus, na qual, uma vez criada, ele vai fazer o percurso que lhe é destinado, que é tornar-se perfeito. Como perfeito é o nosso Pai Celestial. Como igualmente nós temos uma ideia de imortalidade da alma, uma vez que em todas as épocas, em todos os períodos da humanidade, a concepção de que existia algo além da morte era premente, já era algo que estava no próprio ser, cada qual apresentando a sua forma. Mas já se tinha essa ideia de que a morte do corpo não seria a destinação final daquele ser. Como igualmente a comunicabilidade dos espíritos, uma vez que também em todas as épocas nós vamos encontrar relatos dessa interação entre os dois planos. Quando nós vemos na Bíblia, no dito livro sagrado dos ocidentais, em que o sonho de Jacó, me parece que ele foi o Jacó, que sonhou com uma escada e que nessa escada transitava anjos que subiam e que desciam. Nessa simbologia bíblica, implica dizer a interação que existe entre os espíritos superiores e os espíritos mormente inferiores no que diz respeito à evolução. Ou seja, esse trânsito entre os dois planos da vida é antigo. Como também é antigo a ideia da pluralidade dos mundos habitados. Porque os homens primitivos já olhavam para o céu e tinham um certo entendimento rudimentar de que deveria existir outros mundos. Quando se fala também biblicamente a respeito do paraíso perdido, nós temos então a concepção hoje, via a doutrina espírita, que é exatamente a migração daqueles espíritos oriundos de Capela, que deixaram aquele paraíso e tiveram que entrar ou habitar em um mundo inferior, porque naquele momento a Terra estava iniciando o seu processo evolutivo
e que precisaria da contribuição daqueles nossos irmãos mais adiantados do ponto de vista do conhecimento, da própria evolução, para contribuírem em favor do progresso da humanidade na Terra, para que nós pudéssemos acelerar o nosso conhecimento, qual acontece em toda sala de aula, em toda classe, em que tem sempre um professor, uma pessoa que tem um conhecimento a mais, que supostamente, pelo menos, que vai passar aquele conhecimento para aqueles que estão ali como alunos, a fim de que eles possam processar o entendimento a respeito daquele tema, daquele assunto. Então nós vimos que esses princípios básicos, como a própria lei moral, a necessidade desse vínculo com o Pai e da própria transformação do ser, faz parte da nossa realidade divina, que são os princípios básicos da doutrina espírita, esses citados aqui e agora. Então nós vamos ver que quando Kardec nos apresenta o Livro dos Espíritos, que mais tarde ele vai dividi-lo em 4 outros livros, como complementares a esse primeiro, que nós conhecemos como os 5 livros básicos das obras básicas da doutrina, ou o Pentateuco Espírita, tinha uma finalidade, tinha um objetivo, tinha, portanto, uma missão que Kardec muito bem cumpriu nos 15 anos dos seus 65 anos de existência. Um espírito preparado, um espírito que foi direcionado para esta missão, uma vez que também todos nós, espíritos encarnados, criados na simplicidade e na ignorância, nós também temos uma missão, que é o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Todos nós temos algo a cumprir na Terra. Ninguém está aqui simplesmente de passagem, destituído de sentido, de objetivo, porque a finalidade da existência é o progresso, é a evolução, é o conhecimento da lei de Deus. E esta é também, considerando a ideia, a finalidade principal do nosso encontro de hoje, é que Jesus, por sua vez, ele vai nos apresentar esta proposta, a fim de que pudesse, agora sim, 18 séculos depois do seu advento, fazer com que a Terra pudesse receber, pois que já se encontrava em uma condição melhor, intelecto, moral, aquelas informações, porque as ciências já estavam em processo de desenvolvimento, mesmo que no nascedouro, mesmo que de forma inicial, mas já tinham condições de averiguar, de observar, de experimentar. Eis porque a doutrina é uma ciência e ela inicia como tal. Ela tem toda uma base teórica, filosófica, argumentativa, explicativa e racional, e tem a parte religiosa, no que se refere a esse elo entre o homem e Deus, o Criador e a criatura. Então é uma ciência de observação, que busca analisar, que busca compreender a relação que existe entre os dois mundos da vida, que é o mundo espiritual e o mundo material, e as suas consequências éticas e morais. Nós poderíamos dizer, já nesse primeiro momento, que aí está uma parte da missão do Espiritismo, que foi regular, que foi apresentar
exatamente essa interação de uma forma organizada, de uma forma metodológica, de uma forma racional, para que pudesse haver esse conhecimento e essa compreensão em torno dessas informações que poderíamos dizer, até certo modo, que elas se encontravam ainda ocultas, encobertas, porque no nível racional, no nível moral, nós ainda não tínhamos entendimento e capacidade para usufruir, para compreender, para entender as coisas que ali estavam passando. Qual acontece com a criança no seu processo de desenvolvimento infanto-juvenil? Nesta primeira fase da existência, o espírito ele vivencia as suas experiências, mas ele não tem ainda uma compreensão racional e lógica do que acontece. Ele age como no automatismo da lei. Ele se deixa influenciar por aqueles movimentos e por aquelas interações que ele é capaz de vivenciar. O espírito na sua fase existencial na infância. Mas observem que na medida em que os anos vão passando, ele vai se desenvolvendo, ele vai se capacitando, ele vai observando e dominando os aspectos exteriores à sua volta, e ele passa a ter uma maior noção de querer, de agir, de compreender. Ele passa a tomar decisões que lhe são mais voltadas para o seu ego, para a sua necessidade, para o seu momento, até que, em dado momento, ele assume completa e livremente as suas ações, passando a ser, a partir desse ponto, mais responsável por aquilo que ele faz, ou que ele estabelece como sendo obra do seu desejo, da sua vontade. O espírito, por sua vez, vai passar pelas mesmas fases e etapas, qual uma criança no seu processo, ou qual o espírito no seu processo interativo social, através dessas fases da vida, para que quando atinja a adultez, ele se torne responsável, eis porque, e aqui já vimos isso em algum momento, que Deus cria o princípio inteligente do universo, que através dos reinos, ele vai se desenvolvendo, vai se capacitando, até que ele adentre a posse do reino nominal, qual nos encontramos todos. Mas daí até o presente momento em que nós nos encontramos evolutivamente falando, nós ainda passamos por várias etapas do aprendizado, do ensino, do crescimento pela experiência através das reencarnações. Então, é nesse ir e vir, são nessas vivências que o espírito vai amadurecendo do ponto de vista emocional, psicológico e, sobretudo, espiritual, contribuindo para o seu crescimento e para o crescimento coletivo da humanidade a qual ele pertence. Enquanto missão, o Espiritismo surge exatamente naquela época do século XIX, em 1857, justamente para alavancar, para produzir um efeito que iria fazer com que o despertar para estas verdades se tornasse mais intensa. Inicialmente foi visto como um momento de modismo, de entretenimento, de brincadeiras nos salões parisienses de então, em que aqueles homens, na sua maioria, e algumas mulheres,
se reuniam para tão somente o divertimento, para conversar com aqueles móveis, com aquelas cadeiras, sem terem uma noção que por trás daquele jogo, por trás daquelas brincadeiras, havia um propósito superior, que não começou em 1857, com os passos ou o caminho de Kardec. Esse livro que aqui estamos apresentando para vocês, pelos caminhos de Allan Kardec, nós vamos conhecer todos os passos vivenciados por Kardec antes do lançamento do livro. Os ambientes, os locais, as reuniões pelas quais ele precisou experimentar, conhecer e viver para chegar a uma conclusão lógica como cientista filosófico do conhecimento que ele era, o educador, o pedagogo, o magnetizador também. Então ele parte do princípio: se os efeitos são inteligentes, a causa necessariamente haveria de ser inteligente. E a partir daí ele se lança, diferentemente daqueles outros que estavam apenas para a questão da brincadeira, do divertimento, para um estudo sério, lógico, para um estudo de pesquisa, de entendimento para ir à causa. E foi nesta busca, mediante o afinco, a entrega, mediante uma dedicação exemplar, ele vai nos apresentar, em tão pouco tempo em que os fatos ocorrem, que ele toma posse do conhecimento deles, até o lançamento do livro, pouco mais de 3 anos, ele nos apresenta uma obra que haveria de modificar a face do planeta Terra. Claro que nós ainda não alcançamos esse fim, mas aí está dentro do programa missionário do Espiritismo, porque ele surge para nós, há de se dizer, como sendo mais uma das revelações trazidas pelo alto, pelo mundo espiritual superior, a fim de fomentar o progresso moral dos habitantes da Terra. Porque se nós fôssemos resumir, sintetizar a missão do Espiritismo na Terra, é exatamente esse: o progresso moral da humanidade. Fazer com que a Terra avance enquanto morada de Deus. Jesus já dizia isso: há muitas moradas na casa do meu Pai. Nada do que Jesus disse deixou de estar no Espiritismo. Ou tudo que o Espiritismo diz ou ratifica é uma fala que antecede por Jesus. Para dizer que o Espiritismo não foge a um conhecimento que já não existisse e que não tivesse sido trazido por Jesus, enquanto este, o governador planetário, enquanto este, o modelo e o guia, enquanto este, aquele que previu, que nos disse à sua época que essa terceira revelação haveria de surgir, conforme nós vimos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, em que os Espíritos intitulam o Cristo Consolador, e uma das passagens é exatamente o Consolador prometido. Jesus antecipa-se 18 séculos antes para dizer que haveria de vir o Consolador, enquanto uma nova revelação para nós, humanidade, uma vez que a primeira se deu com Moisés. Não vou aprofundar, porque todos temos o conhecimento suficiente.
Moisés surge em um contexto histórico, social, cultural da humanidade para iniciar, para carpinar, para preparar o terreno a fim de que a boa semente pudesse ser produzida, vingasse, crescesse, desse frutos. Então ele cumpre o seu papel enquanto missionário também, e sob o comando e diretriz de Jesus, prepara os caminhos para que mais tarde, 15 séculos depois, viesse aquele, em nome de Deus, o Filho primogênito, para que pudesse apresentar em uma outra concepção, em um outro entendimento, as ideias trazidas por Moisés. Porque enquanto Moisés apresentava o olho por olho, dente por dente, dentro da ideia da lei de causa e efeito, Jesus propunha uma outra assertiva, uma outra forma de agir através do perdão, através da tolerância, do dar a outra face. Mas é a mesma coisa que Moisés dizia à sua maneira, de forma grosseira, ríspida, violenta, talvez para aquela época. Mas se nós compararmos a fala de Moisés para o que existia antes de Moisés, Moisés já era um passo adiantado. É como se hoje nós fôssemos comparar os computadores, a tecnologia de hoje, 2025. Nós vemos que hoje nós temos toda uma tecnologia de inteligência artificial e todos esses paramentos que estão aí para nos desenvolver intelecto e socialmente, mas se não houvesse lá atrás, 30, 40, 50 anos atrás, aqueles tijolões, aqueles computadores que tomavam toda uma sala que não cabia nesse espaço físico, entenderíamos que aquela época dos computadores, da década de 70, de 60, era o primórdio de uma evolução que dentro de um tempo haveria de trazer novidades, equipamentos mais sofisticados, mas ninguém começaria do hoje sem ter iniciado do ontem. Espero que estejam acompanhando a linha do raciocínio, das ideias. Porque nesse trânsito de 50 a 70 anos, no que diz respeito à tecnologia no mundo, há períodos em que há um avanço maior e outros que ficam como que stand-by. Mas fato é que em cada período, novos pesquisadores, novos cientistas, novos desbravadores, mediante aquilo que já se tinha, vai trazendo novidades, vai ampliando o conhecimento daqueles que os antecederam, porque o processo da evolução se dá através de quê? Das gerações. Então, foi preciso que antes houvesse o conhecimento babilônico, as leis babilônicas, das quais Moisés se utiliza e melhora. Porque antes de Moisés, uma violência não era feita apenas contra o infrator, mas além deste, toda a sua família e algumas gerações. Então, no momento em que ele apenas estabelece um olho por olho, dente por dente ao infrator, ele já está o quê? Amenizando o nível de violência a ser praticada. Hoje nós reclamamos tanto da violência, e é fato, a ponto de nós não sabermos mais como lidar com ela.
Mas quando nós comparamos a uma época de Kardec, a uma época de Moisés, nós acharemos a violência de hoje batata, tranquila, é coisa leve, é de fácil suportar. A época da escravidão, a gente nem pode mais aqui suscitar, pelo nível de violência que aqueles homens e mulheres sofreram. E nós ainda temos esta dívida coletivamente, no que diz respeito à nação brasileira, a esse período espiritualmente falando. Isso para dizer o quê? Há uma evolução. Com Jesus, ele chega para quê? Não é desfazer o que Moisés trouxe, mas é para apresentar uma nova ordem social de conduta, de valores, em que o amor, a fraternidade, a tolerância, o perdão deveria já ser iniciado a sua vivência. Para o quê? Preparar aquelas almas, nós outros, a fim de que em um futuro mais adiantado já não precisássemos mais de Moisés nem da época de Jesus, porque com Jesus a violência também existiam, haja vista as perseguições aos primeiros cristãos, pelo embrutecimento, pela ignorância daquelas almas, espíritos encarnados, em relação a quê? A lei. Em relação a quê? Ao amor. Em relação a quê? Ao conhecimento da verdade. Reparem que tudo implica no conhecimento. Porque quando você detém o conhecimento, você passa a ser responsável a mais pelos seus atos. Então, vem Jesus, conforme está aqui, em João 14, 15 a 17, 26. Se me amais, é a fala de Jesus. Já ao final daquele momento que vimos semana passada, naquela chamada Semana Santa, que Jesus reúne na sexta-feira da Paixão o povo, ou seus discípulos, para lhes passar as últimas lições. Dentre elas esta: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai que está nos céus, e ele vos enviará outro Consolador, porque Jesus foi o Consolador das almas aflitas, conforme vemos aqui no jugo leve: vinde a mim, todos vós que se achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, voltando ao texto de João, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estareis em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, ou o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está lá em João. Qual é a promessa de Jesus? Embora sabendo que vocês já sabem. Mas qual é a ideia aqui? É dizer que, enquanto terceira revelação, o Espiritismo não surgiu do acaso, do nada. Não foi uma ideia concebida por um homem, Kardec. Diferentemente das duas anteriores, que tinha a figura, uma personagem, Moisés e Jesus, com o Espiritismo, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma pleiade de espíritos, uma ruma de eventos, de acontecimentos ditos a épocas e para muitos ainda hoje sobrenaturais, fantasmagóricos. Percebem? Ou seja, algo que estivesse fora do poder e do controle
de Deus. Mas que em verdade, estava tudo sob uma coordenação, muito bem arquitetada, organizada, para chamar a atenção daqueles homens de ciência de então, para as novas revelações que haveriam de vir no decorrer do processo, dos anos, das décadas, dos séculos. Então, com Jesus ele prevê, ele já diz o que viria a acontecer. 18 séculos foram precisos para que o advento do Espiritismo na Terra ocorresse. Daí até hoje, dia 23 de abril, em que quase uma semana atrás nós comemoramos 168 anos dessa sua chegada, nós estamos em processos de aprendizado e de vivência, cujo objetivo, voltemos a ela, cujo objetivo qual é, Robson? O progresso moral da humanidade na Terra. Porque dentro da ideia aqui já citada, de que há muitas moradas na casa do Pai, que essas começam a semelhante dos seus filhos em uma condição primária, primitiva, ela tende a atingir o objetivo. É impulsionar outra parte da missão do Espiritismo. Impulsionar, acelerar esse progresso moral para que a Terra alcance a condição de quê? De mundo feliz, perfeito. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não dá para se tornar perfeito, nem absoluto, nem relativo, da noite para o dia. É preciso séculos. É preciso reencarnações inúmeras, nas quais nós vamos lidando com o conhecimento, com a vivência, com a prática, porque o bom profissional, aquele que nós consideramos como sendo o melhor naquela ação, naquela prática, não nasceu excelente da noite para o dia. Não foi porque recebeu título acadêmico ou técnico que ele se tornou o melhor da cidade, o mais procurado em qualquer área do conhecimento. São anos e anos de dedicação e de conhecimento. Quando Edson nos perguntou há quanto tempo você está na doutrina espírita, e nós dizíamos desde pequeno, que é verdade, é exatamente para dizer que esta proposta da doutrina espírita não se alcança em uma doutrinária, em alguns anos de estudo, quando nós fazemos de forma aligerada. É entrega, é conhecimento, é busca pelo saber para colocar em prática. Não que aqui estejamos dizendo absolutamente não, que já temos o conhecimento, embora essas décadas à frente na doutrina espírita. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, lê e fala, descobre-se que menos sabe, que mais precisa investir tempo. Porque essa perfeição, e Deus nos concede a reencarnação com esse móvel, é para que nós aceleremos o nosso estar, fazendo com que nesse processo de cooperação mútua, nós nos ajudemos uns aos outros. Nós contribuamos para que a Terra ascenda à categoria de um mundo melhor. Melhor moralmente falando, melhor evolutivamente falando, na medida em que nós nos ajudamos mutuamente. Tem que haver essa parceria, essa colaboração, porque do contrário nós não avançaremos.
Não adianta termos apenas um Divaldo Franco, como aí temos, não adianta termos um Chico Xavier como tivemos até pouco tempo atrás, ou tantos outros homens e mulheres que contribuíram de forma individual e coletivamente para a sociedade mundial. Agora, recentemente, 2 dias atrás, nós tivemos o desencarne do Papa, do Pontifício da Igreja Católica, o Papa Francisco. Uma comoção mundial. Ninguém esperava que esse Papa que revolucionou as bases da Igreja Católica, pelo exemplo, pela vivência diretamente com o povo, tentando resgatar a mensagem de Jesus, na prática encontrou muitas cisões, muitas resistências e obstáculos, mas ele ainda assim, ele conseguiu contribuir valorosamente para que a igreja repense as suas, ou reformule as suas encíclicas, as suas teorias, as suas regras, para que a mensagem do Cristo possa chegar mais diretamente ao povo, ao necessitado, porque somos todos filhos de Deus. O Francisco, que foi reverenciado nas redes sociais como sendo um anjo, eu via recentemente uma das postagens que estava Francisco sorridente, com aquele sorriso que lhe era característico, ao lado de Jesus, ao lado de Francisco de Assis. Eu olhei aqui a imagem dele, me lembrei dessa cena. Ou seja, um espírito que já estava acima de uma certa coletividade no que diz respeito ao entendimento da lei, que tentou colocar ao seu jeito, dentro dos parâmetros e paramentos possíveis, a sua proposta de vida, despertando nos outros ministros de Deus a ideia de que também isso é possível. E nessa interação, a igreja vai repensando valores, conceitos, e quem sabe daqui a 20 anos, 30, isso não possa ser algo mais do dia a dia, que na doutrina espírita já se é possível, apesar dos nossos entraves e das nossas limitações. Então observem que nessa citação de João, Jesus já dizia que haveria de vir um novo Consolador, na figura do Espiritismo, como sendo a terceira revelação. A primeira com Moisés, a segunda com o próprio Cristo, a terceira está aí, e que ficará convosco até a eternidade. Não teremos mais outras revelações. O que vier é só enxerto, é só complemento daquilo que o Espiritismo conseguiu em tão pouco tempo, porque é uma doutrina criança, infantil. Se nós compararmos com as grandes religiões, a exemplo da própria doutrina católica, do budismo, do islamismo, do maometismo e tantas outras antigas, o Espiritismo nem existe ainda, é um bebê gatinhando, acho que ele nem consegue ainda engatear. Por quê? Porque é muito pouco tempo. Mas é a partir desse muito pouco tempo que vai criando o quê? Raízes. Vai o quê? Ampliando os seus braços, para que um dia a árvore que dará a boa sombra e os bons frutos esteja florida, alimentando, diferentemente da parábola da figueira seca, alimentando aqueles que vão em busca do matar a fome, do conhecimento da verdade. Qual seria uma outra missão que o Espiritismo tem em relação com a sua vida à Terra? Nesse ponto eu vou pedir permissão a vocês para ler uma mensagem desse livro de Emmanuel, o Evangelho segundo Marcos, por Emmanuel. É o Evangelho por Emmanuel,
Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Uma citação de Jesus em que Emmanuel se apropria para trazer como título Sempre Vivos. O que incomoda no Espiritismo, em relação às outras doutrinas, é essa ideia de estar mexendo com quem já morreu. Porque dizem, está lá na Bíblia, que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Mas por que Moisés toma essa decisão? A título de esclarecimento breve. Não é que ele não acreditasse na imortalidade e na comunicação com os espíritos. Até porque Moisés era um excelente médium de Deus. Se assim não fosse, não teria recebido o quê? O Decálogo. Que são as 10 leis divinas primeiras que chegaram até a nós. Não foi escrito do nada, ele foi médium, concebeu, contribuiu. Então, me perdi aqui na linha do raciocínio, mas enfim. Então, a gente vai ver que ele proibiu, peguei de volta o fio, não porque ele não acreditasse, mas porque ele percebia que assim como hoje, aquela época fazia menor valor a comunicação com os espíritos. Estavam fazendo uso de uma forma desrespeitosa. Aí ele disse assim, olha, é melhor proibir, embora entendendo e compreendendo, aceitando, do que permanecer essa confusão que está. Porque quando a gente busca a Bíblia para aqueles mais afeiçoados à leitura, vão compreender, vão ver que inúmeras passagens estão lá descritas, tanto no Velho quanto no Novo, a respeito da comunicabilidade com os espíritos ou com os mortos, quando se falava. A mais famosa é do rei Saul, que recebeu uma comunicação de uma das pitonisas que dizia para ele que não fosse a guerra, porque ele haveria de morrer ali mesmo. Não iria muito adiante, mas ele não podia, enquanto líder de uma comunidade, dizer que a guerra seria suspensa e automaticamente eles seriam presos e eles destituídos do poder. Aí ele enfrenta os inimigos e aí ele morre na mesma noite em que a guerra se processou. Então, a não aceitação da comunicação vem então Kardec, que para mim é outro ponto importante para compreendermos a missão do Espiritismo, é tirar o véu que encobre, é desfazer o conceito equivocado de então, que perpetuou-se, e ele traz a mensagem, sempre vivos. E me permitam a leitura. Está lá em Pão Nosso, capítulo 42. Ele começa dizendo assim: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte nesta ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Uma missão do Espiritismo na Terra é justamente promover esse nível de conscientização. Não é a morte enquanto fim da caminhada, mas é enquanto cessação e sim atividade transformadora da vida, pelo processo biológico que a própria morte faculta ao corpo. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É a única concepção para Emmanuel do que se refere à morte.
É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Missão do Espiritismo. Nós somos espíritos eternos. A morte não existe. A missão, além de fazer com que nós progredíssemos, é dizer para nós que essa bendita morte deixou de existir. Dizem os autores, dentre eles Joana de Ângeles, que o Espiritismo matou a morte. Quando nos traz todo um conhecimento a respeito desta verdade, do que acontece com o espírito após o decesso do corpo físico. Ou a gente entende, compreende, ou vamos ficar ainda na ignorância da lei, da verdade. Continuando. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Que, por sinal, domingo eu falarei sobre eles, viu? Céu, inferno e purgatório. Lá na Cobé. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crente de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. Inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas evoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Ou seja, todas essas teorias, para resumir, são caóticas, são irreais. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, missão dos espíritos, do espiritismo. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui quanto aí só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente, carregando conosco as mesmas tendências, vícios e virtudes, os mesmos valores morais, porque uma vez morto não significa que acabou tudo, ou que modificou-se, nem torna-se demônio, muito menos torna-se anjo. Continua tal qual. Fechando o texto. Não te esqueças, diz Emmanuel, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos, portanto, a lição do Evangelho e jamais esqueçamos de que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Por que Emmanuel, a título de informação, ele encerra dizendo isso? Guardemos a lição do Evangelho, que nos fala sobre a ressurreição do Espírito, na figura de Jesus, ali no domingo de Páscoa, e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais, fazendo uma referência a uma fala de Jesus, que vamos encontrar em Marcos 12, 27, em que Jesus disse: Ele não é Deus de mortos, referindo-se ao Pai. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estais muito enganados. Porque havia essa discussão e havia essa questão também à época. Então, por conta do tempo, encerrando, nós trazemos aqui de uma forma também aligerada, por conta do pouco tempo que nós temos para discorrer sobre tantas coisas, mas saiamos daqui com o sentimento ou a reflexão de que o Espiritismo
enquanto missão na Terra, é nos facultar conhecimento a respeito da lei de Deus, para que nós nos apropriemos dela e com ela façamos o caminho da nossa libertação espiritual. Porque dentro do princípio de que todos somos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição, cabe-nos a nós, individualmente, acelerar o processo de crescimento para contribuir com o nosso progresso moral e espiritual e, consequentemente, da coletividade a qual fazemos parte. Porque pensar em transição planetária, qual ocorre nesses dias, e aqui já tivemos várias oportunidades de estudar a partir dos amigos do projeto Filomeno de Miranda e outros tantos que vocês foram agraciados com os seminários produzidos aqui pelo Deus, Cristo e Caridade, de que a transição planetária é mais um dos muitos momentos de transição pelos quais a Terra já passou e vivenciou. O que diferencia os anteriores deste? E aí é ponto facultativo, ponto sem discussão. É de que os outros ocorreram de forma tectônica, material, de forma de adaptabilidade do próprio planeta, ocorrendo alguns expurgos, mas voltando mais tarde ao planeta. Esse momento de transitório vai ser diferente. Os que saem não voltam. E os que não estão ainda estão entrando. O que é que eu quero dizer com isso? Mediante os ensinos da doutrina. Que espíritos mais bem aquinhoados da verdade libertadora estão adentrando para mobilizar, como ocorrera com Kardec, uma nova revolução de valores morais. Para que o empreendimento do bem, do belo, do virtuoso possa estar acima do que hoje nós ainda nos refastelamos, que são os vícios, as impurezas, os nódulos, os equívocos, os erros. O que nos estacionam, nos limitam a um mundo ainda de dor, de sofrimento. Portanto, a grande missão do Espiritismo na Terra é nos curar das nossas próprias enfermidades. E para concluir de fato, e peremptoriamente, me permitam trazer uma pergunta do Livro dos Espíritos, até para homenageá-lo no seu mês, no capítulo 12, que o tema, sabe qual é? Acreditem. Perfeição moral. E aqui ele encerra a ideia da missão do Espiritismo também. Questão de número 893. Kardec pergunta às entidades venerandas: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Se nós fôssemos pensar rapidinho, se nós temos mais virtudes ou vícios, porque o capítulo refere-se a eles, o que nós diríamos para nós mesmos? Hoje, chegado aqui até agora na minha existência, eu carreguei ao longo desses meus tantos anos mais virtudes ou mais vícios, que irão me credenciar a essa passagem para uma nova fase do planeta, na qual o bem se sobreporá ao mal, ou nós ainda nos encontramos mais nos vícios, aprisionados a eles, o que fará com que nós, ao invés de seguir, nós ficaremos retardados para mundos que estarão iniciando para nós contribuirmos
qual ocorrera com Capela e a terra, falamos aqui rapidamente. Qual é mesmo a posição em que nós nos encontramos? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Nós já paramos para refletir sobre isso? Porque idealizar a transição em um mundo feliz, isso é fácil, todos falam. Mas quem estará verdadeiramente credenciado para estar nele? Isso é pessoal, não é religioso, não é da igreja A, B ou C, muito menos do Espiritismo. Mas voltemos a ela. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Disseram eles. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de um progresso no caminho do bem. Eu acredito que eu e todos nós já temos pelo menos uma ou duas virtudes. Isso já é um indício que nós já estamos no caminho do bem. Graças a Deus. Palmas para a gente. Já não estamos no instinto instintivamente 0%. Já temos uma caminhada curta, mas já temos. Mas ele continua. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Aqui já começa a complicar um pouco mais, né? A virtude, todas as vezes, toda vez, não é de vez em quando não, é toda vez que a resistência me permitam, resistência voluntária assim, não é porque Edson está impondo, não está obrigando, não está dizendo que tem que estar aqui, não. É uma consciência que despertou. É uma vontade, é um desejo. Trazendo ainda a figura de Francisco Papa. Ele tinha desejo de, na calada da noite, sair de uma roupa humilde para visitar os pobres. Sabem por quê? Porque quando ele é arcebispo de uma igreja lá na Argentina, ele já fazia isso. Não é porque ele se tornou papa, é porque dentro dele já tinha um comichão de querer fazer o bem. Que ele não precisava de anel de ouro, ele não precisava daquele crucifixo pesado. Ele queria uma coisa simples, porque era da natureza dele, conquistada mediante as virtudes. Do combater a iniquidade, a miséria, a fome, os excessos da galera lá dos bispos. Isso é virtude. Não é porque eu estou com um chicote, não é porque eu estou lá com a sei lá o que, a prisão lá, que eu vou ter que fazer, não. Sem posição. Fechando então. Prometo agora. Aí ele vai dizer assim, mas, apesar disso tudo, o sublime na virtude, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Papa Francisco, mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção, não é fazendo com uma mão para que a outra veja, sem oculta intenção. A maior, portanto, a mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Portanto, a missão do Espiritismo na Terra é nos provocar a nos tornarmos homens e mulheres de capaz. Muito obrigado.